Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa live do Instituto São João Evangelista. Bom, eu acho que nós podemos iniciar aí já fazendo a nossa oração para que Deus ilumine, que a nossa noite seja uma noite abençoada, né? Que esse tempo que nós vamos tratar sobre esse assunto seja um tempo muito produtivo a todos nós, né? Que o Santo Anjo nos guarde para que não haja interrupções, não haja nenhum problema de conexão, né? Mas se tiver também a gente tenta contornar aí essa situação e a gente volta rapidinho, né? Como aconteceu em outras experiências, mas tomara, né? Deus abençoe que não. Bom, então vamos fazer a nossa oração, né? Pedir que o Santo Anjo, né, ilumine esse momento que nós vamos ter agora. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vamos também, né, pedir a intercessão de Nossa Senhora para que ela derrame a proteção dela a nós, ao nosso entendimento, né, que ela interceda por nós nessa luta, né, para compreendermos melhor nosso temperamento, para melhor guiar os nossos comportamentos, né, lutar contra os nossos defeitos dominantes. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Bom, então nós estamos aqui em mais uma live, né, agora sobre o temperamento melancólico. Nesse temperamento nós vamos tratar, né, quem nós temos aí como o patrono, né, o santo patrono, né, a santa do nosso temperamento. Nós temos aí Santa Teresinha de Lisieux, né, que é a Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. A gente vai ver o porquê que ela é denominada, né, até com relação ao temperamento, tratando sobre o temperamento, porque que ela é denominada como Santa Teresinha do Menino Jesus, né, algo bem interessante, que mostra a luta dela com relação aos defeitos dominantes do temperamento, né, o que ela possuía. E nós temos aí então, para começar, só relembrar a questão da definição do que são os temperamentos, né? Os nossos temperamentos nada mais são do que um conjunto de inclinações íntimas, né, e fisiológicas do indivíduo, né? E também é tido como um filtro individual de enxergar o mundo e perceber a realidade externa no qual nós vivemos. Então, isso nada mais é do que o nosso temperamento. Bom, algumas observações que são necessárias. Eu falo sobre esses pontos de uma forma mais aberta, mais abrangente nas formações anteriores, mas eu gosto de relembrá-los sempre, né, caso você esteja chegando nessa formação de hoje. Bom, então para quem tem dificuldade de investigar o seu temperamento, ele se torna difícil de se identificar. Por quê? Porque quando o indivíduo ele comete ainda muitos pecados, isso influencia na dificuldade de identificar o seu temperamento. Suponhamos, né, por conta dos seus vícios, né, dos seus pecados, ele se torna uma pessoa com muita raiva, muita ira, mesmo ela não sendo uma pessoa, por exemplo, do temperamento colérico. Mas por conta dos seus pecados, ele acaba confundindo com o temperamento colérico. Quando o indivíduo ele já progrediu bastante na perfeição, na caminhada de santidade, né? Então, por mais que ele seja, por exemplo, um indivíduo melancólico, ele se mostra sempre alegre, sempre disposto, né? Sempre disponível, mesmo que a tristeza seja muito característico do melancólico, né? Então, quando o indivíduo ele tem pouco conhecimento de si mesmo, isso se torna difícil identificar o seu temperamento, né? Quando o indivíduo é muito nervoso, né, esse nervo, essa raiva, né, às vezes acaba contaminando outros sentimentos que auxiliam na identificação do temperamento. E quando o indivíduo ele tem um temperamento misto, né, a literatura nos mostra também que existem muitas pessoas que têm temperamento misto. Talvez por uma questão da própria educação, foi educado por um pai de um temperamento, a mãe de outro temperamento. E isso acabou que ele captasse algumas virtudes de um, algumas virtudes do outro, né? E ele acaba tendo essa duplicidade de temperamentos. No mais, a literatura ela ressalta que apesar de haver essa possibilidade de um temperamento misto, sempre nós temos um temperamento que se sobressai mais. E é importante a gente investigar e tentar identificar, ok?
Bom, outro ponto. Eu não sou melancólico porque eu não tenho esse defeito ou essa qualidade. Não necessariamente você precisa possuir todos os defeitos e todas as qualidades que são aqui ressaltados, tá? É importante mencionar isso, justamente por aquilo que já foi mencionado anteriormente. Talvez você já adquiriu por ordem da graça algumas virtudes que te impedem de ter um defeito dominante que é próprio daquele temperamento, né? Então você já conseguiu trabalhar isso daí. Bom, então esses são pontos, né, que é realmente importante serem ressaltados. Então a gente detecta o temperamento muito pela questão da intensidade da observação, da frequência da observação que eu vejo algumas qualidades e alguns defeitos, né? Então o temperamento ele também é um termômetro de mudança e de caminho para a santidade. Então eu já sei que eu não tenho mais aquele defeito dominante, então é um ponto a mais, né? Um ponto positivo a mais que eu tenho, então, já que eu consegui driblar aquele defeito dominante. Então, esse é um outro ponto também. E os testes, né? Tem algum teste que eu consigo detectar o meu temperamento? O teste é igual aos testes de Covid, né? Alguns testes dão um falso negativo, né? Dá um temperamento que não é o seu, né? Então, os temperamentos, os testes de temperamento que a gente encontra, a gente pode fazer? Pode, dar alguns indícios, né? Talvez dar um indício, inclusive, de um temperamento secundário, mas não necessariamente aquele temperamento é o seu temperamento principal. Como que eu vou identificar um temperamento principal? Por meio da observação, né? Então a gente insiste nessa questão da observação. Dá uma pensada, como que eu era quando eu era criança, né? Olha a sua trajetória histórica, né? Desde quando você era na adolescência, como que você reagia a alguns tipos de situações. É nessa observação que a gente vai conseguir identificar o nosso temperamento. Então isso é muito importante. Uma dúvida que sempre se tem, né? Qual que é a idade para se perceber o temperamento do nosso filho? Isso também é importante ser ressaltado. Alguns, desde bebê, você consegue identificar, porque ele tem alguns traços fortes. Então, por exemplo, a forma como ele chora. Tem uns que choram de uma forma mais raivosa, mais escandalosa. Ali você consegue identificar um traço forte. Outros já chora de uma forma mais contida. Até para chorar ele chora contido. Então pode ser outro temperamento. Então essa observação pode ser que surja um determinado temperamento desde criança. Só que a gente precisa ter cuidado, porque pode ser que uma criança, por exemplo, eu ache que ela é melancólica, porque ela não gosta de se expor, ela não gosta na verdade ela nem consegue falar ainda, né? Não tem ali o domínio da linguagem. Eu acho que ela é melancólica, mas a partir do momento em que ela atinge a idade racional e que ela passa a ter domínio da linguagem, ela vira uma pessoa tagarela e etc e tal. Então aquela criança que eu achava que ela era melancólica, agora eu vejo claramente que ela é sanguínea. Então tenha calma, tenha paciência e vá observando, isso é importante. E o mais importante que eu acho também, né? Eu olho para minha filha e falo, nossa, eu acho que ela é sanguínea, mas tem hora que eu acho que ela é melancólica. Mas quais são as virtudes que eu preciso despertar nos dois, né? O que eu preciso tomar cuidado em determinada forma, como eu vou corrigir meu filho, se ele for melancólico, se ele for sanguíneo, né? As virtudes são importantes para todos, né? A virtude que é importante despertar no sanguíneo é importante para o colérico, é importante para o melancólico, fleumático. Então você não vai perder em nada observar essas informações, né? Então, por isso daí é importante ser ressaltado, né? Bom, ok. Então na aula passada a gente falava do sanguíneo, que é o divertido, o social, o otimista, né? E agora a gente vai entrar no melancólico, que é aquele mais distante, aquele mais profundo, analítico, compassivo, introvertido, né? Então essas são características principais do melancólico. Outra questão também, de onde vem essa questão do melancólico? O termo dele vem lá quando eu falo do melan, né, eu estou trazendo a questão do negro. Quando eu falo cólico, vem da bile. Então é a bile negra, né, na teoria moral do Hipócrates, né? Ele vem lá daquela teoria que diz que se dentro do organismo da pessoa prevalece mais, não está em equilíbrio os seus líquidos humorais, né? E eu preservo mais a bile negra, então ele tende a ser uma pessoa mais melancólica, etc e tal. E Galeno, né, outro teórico, outro médico, né, muito famoso da época, lá mais antiga, ele identificou que os elementos básicos da natureza, terra, ar, fogo, água, né, ele direciona as coisas, digamos assim, né? Ele identificou isso daí e identificou que estava muito bem associado a essa teoria moral de Hipócrates. E ele identificou
fez associação, então criou essa teoria dos temperamentos, né, que influencia nos nossos comportamentos. E qual foi o elemento que é claro para o melancólico? Foi o elemento da terra, porque a terra ela é seca, a terra ela é fria, né? Então, por o melancólico ele ter essa analogia com a terra que é seca e fria, ele tende à melancolia, ser uma pessoa mais triste, mais introspectiva, mais pensativa, né? A terra ela é seca, é aquela que quando você fura ela, aquele furo fica marcado, né? Ou seja, ela marca, né? Então ela registra aquilo, né? E aquilo fica. Então isso é muito característico do temperamento do melancólico. Bom, a gente fez algumas questões que sempre a literatura aponta para identificar o temperamento, né? São duas perguntas que a gente geralmente faz. Quando acontece um fato externo, uma injustiça, uma ofensa, ou mesmo uma emoção, né, muito forte, você é estimulado, excitado por algo de fora no seu passional, esse estímulo ele é rápido e exuberante, né, ou seja, forte, ele vem de uma forma rápida e forte. Se sim, né, você pode, né, ter aí o temperamento colérico ou sanguíneo, se não melancólico ou fleumático. Para o melancólico, essa pergunta é não, ou seja, ele não reage rapidamente. Então, se tem acontece uma injustiça, às vezes ele fica até paralisado. Passa um tempo é que ele vai falar assim, poxa, aconteceu uma injustiça, né? Então, demora a acontecer essa reação no melancólico. E quando é estimulada, né, demorou, mas estimulou, ok? Quando estimulou, essa impressão interna, né, no seu mundo dos sentimentos, ela permanece por muito tempo ou ela é curta? Né? Qual que é a duração? Né? Duradoura, né? Ela é rápida ou ela é profunda? No caso do melancólico, é profundo. Ou seja, a reação é imediata e ela não é imediata, né? E ela é profunda. Né? Então essa é uma situação que a gente tem aí para o melancólico. Até o padre Paulo Ricardo ele faz analogia com lá no sanguíneo ele fez analogia do fogo de palha, né? Que é aquele que pega fogo rápido, mas que logo apaga, né? Já o melancólico ele é o tipo de fogueira, né? O fogo da fogueira, demora a acender, demora a pegar, mas quando pega fica, né? Dificilmente ele se apaga. Outra analogia que ele faz também é o fogo em cinza, né? O fogo em cinza ele parece estar apagado, mas se você abanar ele ali, mexer com ele, você vai ver que o fogo está presente ali, né? Então não pega fácil, mas quando pega, fica ali. Então essa é a reação do melancólico. Então se ele vê uma injustiça, ele demora a reagir àquela injustiça, mas a partir do momento que ele percebe que aquilo aconteceu, ele vai ficar meditando aquilo, refletindo naquilo durante muito tempo, né? Aquilo ali ele vai, né, ficar com raiva e assim por diante. Então essas são as reações do melancólico. Então a excitabilidade nele não é rápida, não é exuberante, não é a flor da pele, como acontece com o sanguíneo e o colérico, mas é profunda, né? Então a questão da pessoa que sofre bullying, por exemplo, que não reage. Então ele fica refletindo aquilo, né? Só lá na 10ª ofensa é que ele reage, né? Então é ali que ele vai reagir, né? E acaba guardando a lembrança por muito tempo. Ele se irrita pouco, né, diante das impressões da alma, né, o oposto do sanguíneo, que o melancólico acaba se realmente penetrando na vida interior, nos pensamentos, né, não se atendo ao mundo exterior, que é muito comum ao sanguíneo, né? Então, assim como o fleumático, junto com o fleumático, são temperamentos mais passivos, mais tranquilos. Então essa é a realidade do melancólico, ok? Então, de forma resumida, é um temperamento mais reflexivo e também que tende muito à tristeza, né? Então, a tristeza também é algo que é muito comum do melancólico. Então, de uma forma geral, mais tendente à interiorização, à tristeza, olhos mais voltados para o eterno do que para o temporal, daí vem essa questão da percepção, né, de ter um olhar mais distante, né, foi uma característica que é geralmente mencionada do melancólico, mas é porque ele olha mais para o alto do que para o temporal. Ele não é uma pessoa que gosta muito de multidão, ele prefere o silêncio, né, ele prefere algo mais calmo, né, algo mais quieto, né, realmente. Para o melancólico, diferente do sanguíneo, por exemplo, que gosta de gente, gosta de estar ali com o pessoal,
O melancólico, a solidão para ele não tem problema, né? Ele até prefere. Claro, tem o seu cuidado de não ficar ali na sua solidão, pensando demais. Isso a gente vai ver que tem alguns problemas. Porém, para ele não é problema ficar sozinho, né, em um determinado tempo. A gente vai respondendo as perguntas posteriormente, tá? A gente vai falar um pouco sobre essa questão da solidão, né, posteriormente. Ele não tem necessidade de falar o tempo inteiro, como acontece com o colérico e o sanguíneo, né, que tem realmente essa necessidade da comunicação, são líderes natos e etc. e tal. Apesar da tendência à tristeza, né, é importante mencionar que os santos melancólicos eles não deixam transparecer essa questão da tristeza, do mau humor, do desânimo, né, mas voltam-se, né, aí vem essa questão, até ajuda a responder também essa questão da solidão sendo melancólico, eles voltam-se realmente para Jesus crucificado, né, sabem dominar mesmo após uma luta, né, consigo mesmo. Eles acabam lutando com essa má disposição do ânimo, né? Por meio da oração, por meio da contemplação do Jesus crucificado. Então, é uma realidade do melancólico. Sem saber, né, o melancólico ele tem saudades do céu, né, o temperamento que mais tem uma nostalgia do paraíso perdido, digamos assim, mesmo que ele não saiba, né, os bens, né, interiores, né, o bem superior, ele tem mais prioridade do que os bens materiais. Então essa é próprio do melancólico, conforme diz aí Padre John Bruciani. Outro ponto também que é muito interessante de mencionar é que os santos que foram canonizados na igreja, a maioria deles são coléricos e melancólicos, né? A gente vai falar sobre o colérico mais à frente, mas o melancólico, essa questão da vida contemplativa, esse modo calmo de ser, né? A gente vai falar de outras virtudes também, realmente faz com que seja mais propício dele se tornar santo, né? Alcançar a santidade. Sim, a live vai para o YouTube, tá? As anteriores já foram lá também, ok? As primeiras tiveram alguns problemas, encontro de voz com a imagem, mas está disponível lá, né? Peço aí a compreensão de vocês. Se você olhar para um melancólico diante de uma situação, como eu disse, de injustiça, ele não demonstra facilmente as expressões faciais de uma reação de que ele achou ruim, né? Que vai ter algum tipo de problema, né? Algo que foi lhe dito, que foi mostrado, né? Mas quando insiste, né, em realmente causar uma mágoa a ele, né, ele pode ter uma reação muito forte, quase que definitiva, né? Então isso é muito característico dele. Se você faz um ato de caridade com o melancólico, ele vai se recordar, mas ele não pode não reagir imediatamente, né? Se a gente der uma grande caridade para ele de uma forma repetida, ele vai te amar pro resto da vida, né? Agora, se você, por outro lado, se você ofender o melancólico e lhe der as costas, 1, 2, 3 vezes, como ele não reage rápido, né, talvez ele nem vai reagir diante disso daí. Mas se você insistir nessa prática, né, de ofender o melancólico, ele vai te odiar e vai te desconsiderar para o resto da vida, né? Então, isso é algo muito comum realmente para o melancólico. Bom, agora, focando na questão dos pontos positivos, né? Às vezes a gente destaca essa questão da tristeza e aí quem é melancólico e se identifica como melancólico vai falar assim, poxa, então é a tristeza, então agora o que me resta, né, é me jogar da ponte. Não faça isso. Né? Ele tem mais qualidades do que defeitos. Até porque a gente viu, né, foi mencionado, até foi o Padre John que menciona isso, que a maioria dos santos são melancólicos e coléricos. Então, daí vem a importância da gente destacar mais as qualidades do que os defeitos, né? Mas acaba sendo, eu digo que, né, tanto colérico quanto melancólico, o próprio nome às vezes nos dá essa impressão de ter pontos mais negativos, né? Quando a gente fala colérico, é o irado, é o que apresenta mais cólera, né? Então, isso daí acaba prejudicando a percepção de que não tem as qualidades, que as qualidades não imperam, né? Mas imperam, né? Só o nome, melancólico, né? Vem a questão da tristeza e a gente acha que ele é só triste. Não é. Vamos lá.
O melancólico ele tem uma concepção séria da vida, ele reflete mais, ele planeja tudo com antecedência, ele cria, ele inventa, né? A gente vai ver que o temperamento melancólico é muito comum dos artistas, né? Dos músicos, né? Justamente por ter essa característica, né? De realmente inventor, criacionista. É um pensador introvertido, não fala muito, mas busca o sentido profundo das coisas, de si mesmo, do mundo, do espiritual, né? Então isso é uma qualidade, é algo muito bom. Ele é muito sensível, tem grande coração, né? Tem amor pela verdade, pelo bem, pelo belo, pela inteligência, né? É algo muito comum dele também. É muito atento ao seu mundo interior, diferente do sanguíneo que tem dificuldade de se concentrar para a oração, né? O sanguíneo, a gente falou anteriormente que ele tem essa dificuldade de se concentrar, de fazer os seus momentos de oração. E diferente também do fleumático, quando a gente fala do mundo interior, às vezes a gente acha que ele é igual ao fleumático. Não, o fleumático ele fica no mundo interior, muitas das vezes, a gente vai ver que é um defeito dominante do fleumático, para fugir dos problemas. Já o melancólico ele fica no mundo interior para tentar resolver e ficar girando em torno desses problemas que ele acha que ele tem consigo mesmo e com os outros. Então essa é uma característica do melancólico. Ele não se esquece das coisas, a memória do melancólico é muito viva, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Né? Então, por que eles colocam isso como um ponto positivo? Porque se a gente for pensar que o pecado é um estado de esquecimento de Deus, poxa, o melancólico está feito, né? O melancólico ele não vai ter problema com a sua vida interior e a sua vida contemplativa. Mas pode não despertar essa memória contemplativa devido aos seus defeitos dominantes, né? Que é de ficar remoendo problemas, né? De ficar pensando em si mesmo, né? No egocentrismo e etc e tal, que a gente vai falar agora há pouco quando a gente for falar dos defeitos dominantes. Um ponto importante ser ressaltado: a memória, existem dois tipos de memória. Uma que se tende à virtude e a outra memória tende a um defeito dominante, né? Nós temos a memória Dei e nós temos a memória Sui. A memória Dei é a memória que é referente à recordação das coisas divinas. Já a memória Sui é a recordação de si mesmo, dos seus problemas. Então, se você tem uma memória muito pujante, a memória Dei, que é a memória realmente da recordação das coisas divinas, poxa, isso é uma virtude. Agora, se você foca muito na memória Sui, que é dos problemas internos, então aí você tem um defeito dominante que você precisa trabalhar melhor, né? Então isso é um ponto importante. Com relação ao melancólico, mais um ponto positivo, ele tem uma turbina para a santidade, né? Quando o sanguíneo ele vai rezar, ele facilmente chora, ele se emociona, é movido por Deus. No final do dia ele nem se lembra mais o que aconteceu, aquilo evapora, ele é como se fosse uma cabeça de vento, né? O sanguíneo. O melancólico, além de ter mais facilidade para se recolher, ainda tem a facilidade de memorizar. Então isso é muito importante para o melancólico, né? Para o diretor espiritual de um melancólico, uma coisa que auxilia muito na direção é sempre perguntar para ele aonde que Deus te tocou, qual foi o momento que Deus te tocou. Tenta se lembrar desse momento. Se ele se recorda desse momento, ele resgata todo aquele sentimento de amor divino, de amor por Deus. Isso retoma para ele muitas das vezes o otimismo, que é tão necessário para o melancólico, né? A autoconfiança. Bom, o melancólico também ele mede os riscos de um projeto, né? E prevê os problemas, né? Isso é um ponto positivo, principalmente no campo profissional. Ele não gosta do que é superficial, diferente do que a gente falou do sanguíneo, né? O melancólico ele não é superficial, ele vai até o fundo das coisas, né? Ele prefere o perfeito, ele sempre foca no perfeito, ele é perfeccionista por natureza, presta muita atenção aos detalhes, procura corrigir todos os problemas, né? Todos os erros que existem ali. Então é um ponto muito favorável para o melancólico. Claro, precisa ser trabalhado, né? O perfeccionismo tem seus pontos negativos também. Mas ele realmente não é superficial, ok? Ele torna-se tenaz quando quer um objetivo, né? Podendo se tornar um gigante em um trabalho, né? Então ele é profundo, ele é sensitivo, ele é analítico, né? São pontos muito favoráveis.
Quando ele se torna um líder, quando ele é um líder, seja um líder na sua igreja, um líder na sua empresa, né? Ele procura sempre corrigir os outros, né? Vejam, não é por perseguição. Isso acontece muitas das vezes até em casa, né? O melancólico, ele pode querer fazer uma advertência a um cônjuge, né? Então, o marido melancólico, ele pode ali ficar apontando, às vezes levantando erros, problemas com a condução da vida da esposa, não por uma questão de perseguição, né? Mas é porque ele realmente busca aquilo que é verdadeiro e aquilo que é perfeito. E ele quer realmente que o bem triunfe na sua casa, não só com ele, mas com os que ele quer bem, né? Então, não entenda, cônjuge de um melancólico, de uma melancólica, que ele esteja te perseguindo. O que ele está fazendo é realmente te ajudando no caminho de santidade. Então tenha compreensão, né? Ele preza mais pelos benefícios espirituais e intelectuais do que os materiais, que a gente já falou sobre isso, né? Tende mais facilmente a cuidar da sua alma, mais do que nos outros temperamentos, compadece mais dos sofrimentos do nosso Senhor, né? E também do próximo, né? Se você consegue educar bem um melancólico, até pensando nas crianças, será de um grande auxílio para quem precisa de ajuda, né? Como eles são ansiosos, como eles sofrem muito com as dificuldades, né, que eles encontram na vida, eles conseguem entender mais fácil os problemas do outro, né? E se compadece com esse problema do outro. Então isso também é algo muito bom, né? Que se tem são bons conselheiros, né? Pensando nessa questão do próximo também, sabem escutar e propor algumas soluções. Com relação ao estímulo exterior, né? No exterior ele se esforça pelo essencial. Então, se você disser algo a um melancólico, ele vai te escutar, só que ele somente vai falar se tiver algo importante realmente a dizer. É um gesto de caridade do melancólico, né? Ele quer deixar o outro mais em paz, sem ficar falando demais, né? É algo muito positivo também no melancólico. Não é que, por exemplo, o sanguíneo, que a gente falou que fala muito, né? Não é que ele não quer deixar a pessoa em paz, né? Porque ele realmente gosta de se comunicar, ele gosta de transmitir alegria para o outro, né? E ele acaba só que ele acaba se excedendo muitas das vezes, né? Então esse é um ponto que o sanguíneo ele precisa vigiar. Bom, então é isso. Além disso, também é mencionado, né, que o melancólico ele tende a se tornar grandes gênios, né? Aristóteles dizia que a maioria dos gênios são melancólicos, né? Então, além da maioria dos santos ser melancólicos, a maioria dos gênios também são melancólicos. Olha aí a grandeza desse temperamento, né? São músicos, pintores, atores, escritores célebres, né? Padre John, ele até arriscou dizer que provavelmente o pintor, né, o grande artista Michelangelo, certamente ele era melancólico, né, porque ter paciência para pintar deitado de costas, né, uma Capela Sistina por 4 anos, chegar à perfeição na realização daquela obra, só sendo melancólico, né, comparando com sanguíneo. Se fosse um sanguíneo, começaria sem planejamento, pintaria conforme o fluxo das coisas que vão acontecendo, o fluxo das suas ideias. Em determinado momento ele enjoaria daquilo e deixaria para os seus alunos terminarem aquela obra. Esse é um exemplo que o Padre John dá. Então, os melancólicos, eles apreciam o belo. Isso é muito importante. A sua seriedade leva a ser metódico, então ele é apaixonado pela teoria, pela precisão, ele é organizado, ele é prevenido, né? Graças a esse perfil metódico, ele muitas das vezes é um trunfo em uma reunião, né? Então, se estiver numa reunião, né, o autor até menciona outro exemplo, né? O colérico em uma reunião apresenta um projeto brilhante, ambicioso, muitas das vezes arriscado, né? Ele é as emoções à flor da pele. O sanguíneo ele também se exalta por também ter essa característica e lança de imediato o seu otimismo, porque o sanguíneo ele é muito otimista. O fleumático consente com tudo que está sendo dito naquela reunião. O melancólico pensa nas seguintes questões: onde, quando, como, quanto, com quem e por que vai ser feito tudo aquilo, né? Então, ou seja, ele é muito detalhista naquilo que vai ser feito. E é muito importante, por isso que ele diz que o melancólico ele é um trunfo nas reuniões, principalmente reuniões de empresa, reuniões de igreja e assim por diante, justamente por ser muito detalhista e muito perfeccionista.
Então, por ser mais metódico, o melancólico também tende a ter mais facilidade com rituais, por exemplo, a oração do Santo Terço. Ele é organizado, ele detesta bagunça, está geralmente bem vestido e arrumado, né? Então essa é uma característica do melancólico também. Aprecia a ordem, tanto nele quanto ao seu redor. Então o marido melancólico, ele lava a louça de uma forma metódica e ele quer que o restante da casa também seja metódico no momento de lavar a louça, né? Então ele não hesita em questionar, em insistir que a sua mulher faça dessa forma, por mais que ela já tenha experiência na cozinha e se resolve muito bem na cozinha, né? Ele quer que faz como ele, né? Porque ele é metódico e ele acha que aquilo é o certo. Então esse é um ponto também, essa questão de apreciar a ordem. Então apreciar a ordem é um ponto positivo do melancólico, só que às vezes ele acaba se excedendo, como foi esse exemplo que foi dito, né? Ele é econômico, então ele não gosta de gastar à toa, ele não desperdiça, ele poupa. Ao contrário do sanguíneo, ele sabe moderar os seus desejos e analisar as suas necessidades, a sua condição financeira, né? Então essa é uma característica positiva do melancólico também. Bom, como nem tudo são flores, agora vamos para os defeitos dominantes, né? O padre Paulo Ricardo, ele menciona que é na vitória do defeito dominante que a pessoa decola em virtudes e no caminho da santidade. Então é importante a gente saber qual que é o nosso defeito dominante, né? Que o Conrad Rock, Antônio Roio Marinho, salvo engano, né? Ele menciona que o defeito dominante é como se fosse o verme roedor, né? Quando a gente olha a questão do cupim, por exemplo, né? O cupim está lá dentro da madeira, corroendo tudo aquilo, né? Então o defeito dominante também, se não gerenciado, se não trabalhado, também vai nos corroendo, né? O nosso caminho de santidade e assim por diante. Bom, então defeitos dominantes, né? Que são defeitos que, se não corrigidos, pode gerar problema para o melancólico. Ele tem uma memória passional bastante arraigada, então quando pega é difícil livrar-se daquele sentimento, então no lado negativo dessa questão da memória. Tende a colher impressões internas e fica girando em torno daquela ilusão. Então, se eu mudar, se eu melhorar, se eu for virtuoso, se eu for santo, eu vou resolver os problemas do mundo. Então, o melancólico, ele tem disso, né? Ele é muito concentrado nos seus problemas interiores, né? Até o padre Paulo Ricardo, ele cita um exemplo de que o melancólico, ele é o cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Já viu aquela situação do cachorro correndo atrás do próprio rabo? Esse é o exemplo do melancólico, a analogia que ele faz, né? Então, o melancólico também se fixa em bens difíceis, como o colérico. O colérico, ele se fixa em bens difíceis, né? O sanguíneo, ele já gosta de coisa mais prática, coisa mais fácil de ser resolvido. O melancólico, ele se fixa em bens difíceis, ele se concentra, ele tem profundidade, né, para realmente cavar até o fundo daquilo que ele quer descobrir. Mas, como ele não tem a mesma compleição do colérico, ele tende a se perder no caminho porque ele tem a desesperança, né? Ele tende a ter uma reação negativa diante dos desafios. Por mais que ele se fixe naquilo que é difícil, ele não tem energia suficiente para continuar. Ele acha, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não vou continuar, eu acho que isso daí para mim eu não vou conseguir alcançar, porque ele é pessimista. É uma característica, um defeito dominante do melancólico, o pessimismo. Então ele precisa se livrar dessa visão negativa, tanto de si mesmo, né, quanto dos outros também, né? Então o melancólico, ele é muito daquele argumento, né? Sabia que isso não ia dar certo, não, isso não vai dar certo, né? Fulano só me procurou porque ele tem pena de mim, só por isso que ele me procurou, né? Ele tem dificuldade de aceitar elogios, né? A pessoa elogia sua roupa, você fala assim, nossa, mas você gosta mesmo dessa roupa velha, né? Você está me dizendo isso só para me agradar, né? Então ele tem dificuldade de receber elogios. É considerado o mais frágil dos temperamentos, o mais propício à decepção, à tristeza, à inatividade, né? Despenca-se facilmente a tristeza, e em casos externos ele pode beirar, né, ao desespero. Então essa é uma característica, um defeito dominante do melancólico. Por ele ser considerado de um temperamento seco, ele tem muita dificuldade de lidar com as mudanças, né? É uma estrutura muito estanque, então assim, se alguém quer mudar alguma coisa, ele vai ter dificuldade para lidar com isso, né? Justamente por ter essa estrutura mais rígida, né? Então ele tem a sua rotina e ele tem dificuldade de quebrar essa rotina, justamente por conta da sua
da sua secura e da sua frieza, né? Então ele tem dificuldade, ele gosta de rotina e tem dificuldade de quebrar essa rotina, tá? Então isso daí é muito característico do melancólico. A sua escala de valores, né? O seu nível de exigência é muito alto, tanto em relação a si quanto em relação aos outros. Por isso ele acaba sendo constantemente frustrado, porque ele quer, para ele o trabalho dele tem que ser o melhor, tem que ser o perfeito, todo o seu planejamento da sua rotina tem que realmente acontecer. Então, olha, como eu desejo o infinito e a lei, eu acho que hoje eu tenho que fazer 10 coisas. Se eu faço 5, eu fico frustrado, né? E essa frustração acaba gerando um histórico de frustração, digamos assim, daí que vem o meu pessimismo, né? Então, olha, eu sei que eu sempre não vou conseguir fazer isso, nunca consigo fazer aquilo que eu planejo, mas não é porque você não consegue fazer as coisas. Muitas das vezes é justamente por você sempre elevar demais, né, o seu nível de exigência. Então, esse é um problema que acontece. Muitas das vezes superestima demais o seu tempo, coloca coisa demais para ser feita. Como ele não tem a persuasão e a animação do colérico e do sanguíneo, ele impõe a sua vontade, às vezes, que é uma característica também do melancólico, através de uma chantagem emocional. Pessoal, não é que se você é melancólico, você tem tudo isso. Só reforçando, né? Nem todas as características positivas e negativas do melancólico você vai ter. Talvez por uma questão de virtude e graça divina, alguns dos defeitos dominantes você não tem, né? E algumas qualidades também, infelizmente, você ainda não alcançou, né? Mas se luta para realmente alcançar. Então, essa questão da chantagem emocional é que ele sempre vai falar assim, ninguém me entende, né? Se ele não quer sair de casa, ele cria 1000 desculpas, né, para que ele não saia de casa, né? Então ele vai provocar uma piedade nas outras pessoas. Se ele não quer sair de casa, ele vai despertar um sentimento de culpa, tentar estimular um sentimento de culpa na outra pessoa, né? Com seu cônjuge, né? Você vai complementar, não, mas você pode ir, vai mesmo, sai mesmo, né? Não vou impedir que você se divirta, né? Acaba que eu vou acabar incomodando você, né? Então ele gera aquele sentimento de culpa na pessoa para justamente não sair de casa, né? Então isso é uma característica dele também. Como ele é reservado, passa facilmente despercebido, e por essa despercepção, né, acaba que ele se sente negligenciado, ele se sente excluído, abandonado, né? Então tem que tomar cuidado com esses defeitos dominantes. Tem muita dificuldade de confiar nos outros, né? Ele tem um pessimismo que ele enxerga o que há de pior na pessoa, não enxerga o lado bom, né? Justamente por essa característica pessimista. Então ele, por exemplo, a mãe, muitas das vezes, ela não vai confiar que o seu filho faça uma atividade em casa, por exemplo, né? Então ela prefere ela mesma fazer. Então ela vai ser uma pessoa mais cansada, porque ela quer tomar para si tudo que precisa ser feito, sendo que o outro poderia aprender a fazer aquilo. Então, justamente por essa falta de confiança no outro. Ele tende a tornar uma companhia triste, não entusiasta, né? E os outros temperamentos, ele quer realmente, às vezes, se divertir, né? Então, por não ser assim, muitas das vezes não se abrir, ele acaba se sentindo abandonado. Uma característica também, né? Às vezes a pessoa vai conversar com o melancólico começa a falar demais das suas tristezas, né? Das suas desmotivações, né? E a outra pessoa, muitas das vezes, pode ser que, se ela não tiver muita paciência com essa situação, ela não vai querer mais conversar com essa pessoa melancólica. E essa pessoa melancólica, ela vai começar a se observar e ela vai passar a se dar conta de que aquela pessoa não vai querer mais falar com ela, e também ela vai começar a observar que as pessoas não gostam de pessoas tristes e começa a tentar adotar uma postura mais diferente. Então, essa é a importância do temperamento. Poxa, se eu tenho esse defeito dominante, então eu preciso começar a melhorar isso em mim, né? Essa é a característica do temperamento, não é igual, por exemplo, o signo. Eu nasci nessa data, eu sou assim, o astro diz que eu sou assim, é assim, pronto. Não, né? O temperamento é algo que Deus lhe deu e que realmente você tem que batalhar para ir se lapidando os seus defeitos dominantes para alcançar a santidade. Então esse é o fantástico dos temperamentos, né? Então por isso que é muito importante a gente realmente tentar estudá-lo. Como ele é muito introvertido, ele presta atenção às pequenas coisas, né? Então um pequeno gesto, uma palavra, faz com que ele se sinta ofendido.
tem muita dificuldade de falar e quando ele fala, ele acaba se arrependendo imediatamente, né? Da próxima vez eu vou ficar calado, né? Então essa é uma fala comum também. O melancólico, ele tem muito medo do que o outro pensa dele. Até daí que vem a questão também da soberba do melancólico, né? Porque ele não quer falar por medo do que os outros vão pensar. Então isso é muito forte. Seus altos ideais, né, o torna perfeccionista, e esse perfeccionismo torna o seu trabalho quase que impossível. Como ele é perfeccionista, ele demora demais a fazer um trabalho e ele acaba tendente a atrasar uma determinada entrega de uma atividade, né, de um deadline, se for uma empresa. Preocupa-se demais, não decide, né? Então essa é uma característica dele. Um temperamento com baixa autoconfiança, profundo e rico, mas que não levanta voo justamente por essa falta de confiança. Ele é muito desconfiado, né? Às vezes se você fala lá para uma esposa melancólica, nossa, hoje você tá linda, o que ela vai te responder? Obrigado? Não. Ela vai falar assim, ah é? Então ontem eu não estava, né? Então vai começar a desconfiança. Então é uma característica também do melancólico. Com relação a aspectos da vida espiritual, né? O padre Paulo Ricardo ele fala de 3 aspectos, né? Da humildade, da mortificação e também da caridade fraterna, né? Com relação à questão, olhando o tempo aqui, né? A questão da humildade, a gente precisa se unir a Jesus nas virtudes e a principal dela, a base dela, é realmente a virtude da humildade. E o oposto da humildade é o orgulho e a vaidade. O orgulho tende muito a quem tem o irascível, né? Muito aflorado, né? E quem tem o concupiscível a questão da vaidade. A luta do melancólico, que é um temperamento mais ligado ao irascível, é justamente a soberba, né? A questão do orgulho. Então ele precisa, ele reconhece o medo ele precisa reconhecer o medo das humilhações, né? Ele fala pouco com medo de se humilhar. O sanguíneo ele é vaidoso porque ele quer que os outros vejam o que ele fez e receber elogios. Já o melancólico, ele é vaidoso porque ele não quer que os outros vejam aquilo que ele fez, com medo, né, de manifestar suas incapacidades, de receber a crítica do próximo, né? Então ele precisa se concentrar na passagem de São Paulo, né, aos Coríntios, né? A caridade tudo perdoa, a caridade tudo cobre, né? Então ele precisa ter, né, realmente essa humildade para reconhecer as suas incapacidades, estar disposto a receber a crítica do próximo, né? Isso são características que são importantes dele começar a trabalhar, esse aspecto da humildade, né? O orgulho melancólico é justamente isso. Ele pensa o seguinte, como ele fica pensando demais em si, ele pensa, olha, se eu mudar, se eu realmente melhorar, todo mundo vai ser redimido, porque é tudo culpa minha, né? Ele se coloca em uma referência tão alta, ele acha que as pessoas devem fazer da forma como ele coloca como meta, né? E ele mede os outros conforme essa referência que ele colocou para si mesmo. Isso é um orgulho, né? É o orgulho que o melancólico acaba pecando, né? Então a humildade é o que o melancólico precisa principalmente. Aspectos da mortificação, né? A mortificação é um conjunto de renúncias e sacrifícios que ele precisa fazer. A alma se dispõe melhor para o desenvolvimento da graça através da mortificação. Então, apesar do melancólico não ter grandes dificuldades para a temperança dos sentidos, né? Então ele não é muito estimulado pelo externo, pelo concupiscível, mas por pecado pessoal ele acaba tendo dificuldade, né, de mortificar os seus sentidos, né? E às vezes se ele vai se mortificar, se ele vai fazer uma mortificação, uma determinada penitência, por ter facilidade, ele acaba, no seu excesso, ele pode causar um dano à sua saúde. Então são algumas intemperanças que ele tem com relação à questão da mortificação, né? A melhor coisa que ele precisa se mortificar é na imaginação, na questão da autoconfiança, né, dos pensamentos e imagens interiores que vem o seu pessimismo, né, as suas críticas, tanto com relação a si quanto com relação ao próximo. Se a solidão, a pergunta do colega, né, se a solidão nos pensamentos não for cheia de Deus, isso acaba se tornando egoísmo, né? Então, para o melancólico é muito proveitoso o trabalho manual que ocupa a mente, né? Não é se entregar ao ativismo, né? Mas ele precisa ter algumas atividades manuais também
para que ele não incorra nessa questão da solidão, de ficar pensando demais nos seus problemas e enfim, né, nessas questões que são os efeitos dominantes do melancólico. Caridade fraterna é uma das virtudes também necessárias para destravar o caminho de santidade do melancólico. Por via de regra, ele é mais retraído e centrado em si mesmo. Então ele precisa se lançar em realmente amar o próximo, ajudar o próximo, né? Realmente tem algo que puxa ele demais para o egoísmo, né? E às vezes ele nem percebe que ele está se afogando nesse egoísmo. Mesmo que ele fosse voltado para contemplativo de clausura, né? Mesmo que ele fosse um sacerdote, ele precisa aprender que ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, ou seja, realmente voltar-se para o próximo, né? Então isso é um ponto também considerável aí para o melancólico. Bom, é isso. Como nós podemos conviver com o melancólico, né? Eles são muito sensíveis e se envergonham fácil. Nós não devemos nos impacientar com relação por ele ser realmente essa pessoa tímida e muitas das vezes indecisa, né? Dele não falar muito, né? A gente tem que ter paciência de que ele sempre vai falar aquilo que ele acha que é importante de dizer, até mesmo por caridade a você. São pessimistas e a gente precisa realmente auxiliá-lo nessa questão, né? Realmente apresentar mais pontos positivos para ele do que negativos, né? Que ele já tem muitos pontos negativos em mente. Devemos saber administrar a depressão momentânea desse melancólico. Então a gente precisa se dedicar tempo a conquistá-lo, a entendê-lo, né? Para que ele se abra a falar conosco, né? Ele não é uma pessoa que se abre facilmente. Então não é simplesmente falar para ele, olha, dá um tapinha nas costas e falar coragem, né? Segue em frente. Não, você precisa se dedicar a entender, a conversar com esse melancólico para que ele tenha facilidade e confiança para abrir com você. Você precisa levar ele a sério, né? Porque por mais que uma preocupação para você seja simples, para ele pode ser algo gigantesco. É interessante que você o felicite com cumprimentos verdadeiros, né? Ele preza muito pela questão do verdadeiro. Por mais que ele se entristeça fácil, ele também se alegra fácil. Então um pequeno gesto, né, de gratidão já o toca. É importante respeitar a sua necessidade de silêncio, calma e tranquilidade. Muitas das vezes, se a gente tem um cônjuge que é melancólico, às vezes a gente não respeita que ele necessita do silêncio, né? Então, para a gente conviver bem com o melancólico, a gente precisa realmente respeitar essa questão. Deixar ele um pouco sozinho, respirar um pouco sozinho, não é egoísmo dele querer ficar sozinho, é algo necessário que ele realmente tem, né? Ele tem a necessidade também da pontualidade, do método e do planejamento, né? Então tenta realmente ajudar ele nessa questão da rotina, não tente atrapalhar a rotina dele, principalmente a questão do cônjuge, né, e filhos, tenta auxiliar porque ele precisa disso, né? Ele precisa dessa rotina. Abrace com ele isso daí. Então a questão da mãe melancólica, como eu mencionei, né? Ela tem que tomar cuidado para não sentir-se deprimida porque trabalha demais, não delegando atividade para os filhos em casa com medo de ficar mal feito. Da mesma forma, o pai melancólico mesmo, nas atividades em casa, não deixar de passar uma atividade para o filho com medo dele não conseguir ou dele se machucar. É importante ensiná-lo esse ofício, né? Mostre que você necessita do melancólico, né? Tenha um grande coração, que ele tem um grande coração, ele se abre quando você pede ajuda, né? Então é importante você dar razão para que ele tenha uma extroversão, né? A gente falou na live passada que é muito importante, né, a gente ter a virtude da outrapelia, né, que é a questão da alegria, né? Porque a tristeza acaba levando a pessoa às vezes ao desespero. Então é importante estimular isso no melancólico. Vamos ajudar a superar seus medos, né? Saibamos que o melancólico não gosta de relações superficiais, falta de sinceridade, conversas inúteis, né? Ambiente hostil, trabalho de má qualidade. Então se a gente sabe disso, a gente consegue conviver bem com o melancólico. Conselhos ao melancólico: ligado à memória está a virtude da esperança, então que ele precisa praticar a virtude da esperança. Cultive a confiança em Deus antes de tudo e também a confiança em tudo, tanto nas questões espirituais quanto nas temporais. Confiar mais nas pessoas,
diminuir a sua escala de valores, que é o nível de exigência consigo mesmo e com os outros, contentar-se com o imperfeito também é algo que é importante, né? Estimular isso no melancólico, né? Tem um lema que o padre Bruciani ele ressalta, que o melancólico ele precisa focar, né? Ele precisa focar no lema de que o ótimo é inimigo do bom. Às vezes eu estou focando tanto no ótimo, eu deixo de fazer o bom. Às vezes eu entrego atrasado, né? Então não fica bom, né? Então ocupe-se sempre, pratique atividades que lhe dê prazer, que lhe divirta, como uma leitura, uma recreação, uma atividade que te dê muita satisfação, né? Ocupar-se com os outros, claro, não deixando da sua vida contemplativa e de oração. Isso é importantíssimo. Através da vida de oração que você vai conseguir tanto amar mais a Deus e confiar-se mais em si, que vem por acréscimo, né? Então, isso é importante, mas também ocupe-se quando você vê que os seus pensamentos estão começando a beirar o egocentrismo, né? Cultive a compaixão com o próximo, não tenha medo, porque os que sofrem precisam de você, então você não precisa ter medo de errar, né? Então isso é importante. Ser compassivo e compreensivo com os defeitos dos outros, não tentar reduzir esse julgamento dos outros, né? Então é algo importante para o melancólico. Evitar a falsa humildade, né? Não ficar dizendo para o outro que eu sou feio, eu sou estabanado, né? Então é algo que você precisa realmente combater. Com relação à educação dos filhos, desculpa estar um pouco acelerado, mas é em virtude do tempo, né? Para a gente tentar aproveitar ao máximo. É preciso muita paciência, né? Porque é considerado o mais complicado, o mais frágil, o mais suscetível, né? O colérico e o sanguíneo, eles não devem esperar muito resultado da criança melancólica, não esperar muito resultado rápido, né? Digo resultado rápido, porque ele tem uma reação mais lenta, né? Então não espere que ele faça algo rápido. É preciso ter um tato com ele, porque ele tem dificuldade para se abrir. Mostre que você é uma pessoa amigável, né? Que você o ama sinceramente. Antes de aconselhar ele alguma coisa, é importante realmente conquistá-lo. Em sala de aula ou mesmo na família, eles são os mais retraídos, eles têm mais dificuldade para se voluntariar a fazer algum tipo de ação, algum tipo de atividade, né? Tem mais dificuldade realmente com algumas tarefas, não porque ele seja preguiçoso, mas porque ele é perfeccionista, né? Evite toda forma de injustiça, porque ele tem uma elevada noção de justiça por sua sensibilidade. Então, eu tenho um filho colérico, sanguíneo, e eu tenho um filho melancólico. Como eu sei que o melancólico às vezes demora para fazer as coisas, eu vou pedir para o colérico, né? Então, ele vai se sentir injustiçado, que você não está dando muita atenção para ele. Então, é importante, né, que você não evite toda forma de injustiça, né? Mesmo que às vezes a gente pratique sem querer, mas é importante estar atento a isso, né? Ele tem medo de se oferecer em uma atividade, né, porque ele tem medo de não fazer direito. Então, daí os pais precisam ajudar o filho melancólico. Então, se ele, você percebe que ele quer entrar numa atividade ali, numa natação, mas ele tem vergonha das pessoas, ele acha que ele não vai conseguir fazer, ou ele gosta muito da música, eles têm muita aptidão para a música, mas ele acha que ele não tem capacidade para cantar, uma capacidade para tocar. Então você, pai, vai lá, ajuda ele, vai lá, matricula ele, deixa ele lá e vai embora. Porque, assim, é uma brincadeira, mas assim, porque se você se recua ali, leva ele recua, ele vai passar por um momento de insegurança, mas a partir do momento que ele viu que ele dá conta, né, ele vai deslanchar naquilo. Então é importante, né, dar esse voto de confiança para ele. Que mais, né? Como ele geralmente não se oferece, ele é visto como uma pessoa preguiçosa, sendo que ele é o contrário, né, ele se aprofunda, ele gosta de fazer as coisas bem feitas. Não termina seus deveres porque ele gasta tempo demais, porque ele acha que ainda não está bem feito. Então a criança melancólica ele demora com as suas atividades escolares, então tenha paciência com seu filho em relação a isso. No temperamento, a gente percebe que ele tem mais dedicação aos jogos, né? Ele aprecia muito aqueles jogos que demandam concentração, análise, né? Que alimenta a inteligência, a imaginação. Então ele prefere montar um Lego do que ficar brincando de herói, né? Então não existe o risco dele não guardar os seus brinquedos, né? Ou faz impecavelmente, mesmo que lentamente, né? Então é algo muito do melancólico, da criança melancólica.
não tem necessidade de estar brincando com outras crianças o tempo todo, né? Ele gosta de brincar sozinho, né? Às vezes os pais ficam preocupados. Nossa, será que meu filho é autista? Né? Será que o meu filho ele tem algum problema? Ele é muito introvertido? Não, é o jeito dele. Para ele tá tudo bem ficar daquele jeito, né? Para ele tá tudo bem ficar ali quieto no canto dele. Ele não tá sofrendo por conta disso. E às vezes os pais querem convidar os coleguinhas da rua inteira para ir lá para dentro da casa dele, e mesmo assim ele ainda vai continuar no cantinho dele, e os pais vão achar que ele está com problema, mas não é do temperamento dele, né? Ele gosta de brincar sozinho, de estar sozinho, né? Então, pai, ele não é um autista, né? Então essa é uma questão. Claro, é necessário, às vezes, dependendo, fazer alguns tipos de consulta, se você tem essa desconfiança, mas pode ser que seja simplesmente por conta do temperamento melancólico, né? A sua introspecção não pode ser confundida com falta de educação, né? Às vezes você vê uma criança melancólica, ela tem dificuldade de olhar no seu olho, ela tem dificuldade de te pedir bênção quando você encontra com ela. Não é porque ela é mal educada, é porque ela é introvertida, né? Ela tem vergonha e ele tem mais dificuldade de olhar no olho, né? Então, é claro, os pais vão precisar incentivá-lo, vai precisar tentar corrigir ele nesse sentido. Olha, você precisa olhar no olho da pessoa, você precisa apertar com firmeza a mão da pessoa quando você vai cumprimentar, pedir bênção, né? E etc e tal, né? Então essa é uma questão que é importante. Não podemos ser muito rígido com o melancólico, né? Então ele se chateia e internaliza tudo. Então, como ele demora a reagir, quando reage, pode estar muito ferido, né? Causando alguns traumas. Ele é ressentido por natureza, ele é realmente mais negativo com as coisas. É uma criança que reclama muito, mas é porque ele precisa expressar o seu drama, o que ele está vivendo, né? Então não é que ele está reclamando, pedindo a você uma solução, é porque ele simplesmente quer ser ouvido, né? Então, quando você cobra, não cobre, vamos, você está demorando, né? É dele, né? Essa questão da reação mais lenta, né? Então, tenha um pouco de paciência, né? Porque senão ele pode trazer tudo para ele como se fosse culpa dele, né? Então, ter um pouco mais de calma. Pontos positivos, ele é organizado, ele gosta de ordem, né? Ele gosta de rotina. Então, isso são pontos importantes, né? Reconhecer suas capacidades, sua autoestima. Se você precisa fazer uma mudança de endereço de escola, já vai preparando o seu filho, porque ele tem mais dificuldade com a mudança, como a gente falou lá atrás, devido a ser, né, realmente ter uma estrutura mais sólida. Ele tem dificuldade de dividir os brinquedos, né, por insegurança, por medo dos outros não cuidarem do brinquedo como ele cuida, né? Pessoal, eu já estou acabando. Eu vou só encerrar por conta que é 1 hora, mas a gente já retorna, né? Mais uns 10 minutinhos no máximo a gente encerra, tá bom? Só um minutinho. Bom, continuando então, voltando naquele ponto que a gente mencionou, né, da mudança, né? Então, se você precisar fazer uma mudança de casa, de escola, você precisa preparar os seus filhos, porque a mudança o desestabiliza. Então, você precisa mostrar pontos positivos dessa mudança, deixar ele se expressar, o que ele está sentindo diante dessa mudança, quais são os medos, né? Ele vai demorar um pouco a se adaptar, tá? Então é normal do melancólico, então não fique com receio de você ter prejudicado ele, né? Então ele demora um pouco realmente a se adaptar. Ele é dado aos altos ideais, conforme a gente falou, ótimo, porque isso faz buscar a Deus, né? Ele, por ser mais interiorizado, é importante incentivá-lo para a arte, música, para os estudos, para a oração, então aproveite dessa característica. Que mais que nós temos? Bom, pais melancólicos, travou só comigo, tá ok? Para vocês tá ok? Voltou? Ok? Bom, por ele ser mais interiorizado, é importante incentivá-lo então para essas atividades. Pais melancólicos são muito decididos a dar o melhor na educação dos seus filhos, não medem esforços para serem bons pais, se cobram muito, têm altos ideais, né? Então coloca sobre si uma ordem, uma meta. Então querem ver as coisas acontecerem, porém tem o risco da sua educação ser uma educação muito dura, muito pesada, né? Porque você acha que seu filho tem que alcançar aquela meta e assim por diante. Então esse é um cuidado que tem que se ter, porque tem que ter mais paciência com o melancólico, porque ele reage
mais lentamente, né? Então é importante o pai ter cuidado. Mas a gente vai falar sobre isso mais à frente, com relação à combinação de temperamentos, né? Tanto pai e filho, quanto os cônjuges, né? A gente vai ter um momento que a gente vai tratar sobre isso, ok? Pais melancólicos têm dificuldade de ir, né, esperar, aguardar que o filho dê os seus passos um de cada vez. Então ele acaba estimando demais do seu filho com que ele já consiga atender aquele ideal alto já de imediato. Então acaba tornando o seu filho um mini adulto, né? Então tem que trabalhar o seu potencial de pai melancólico, de gradualizar as coisas, saber gradualizar as coisas, realmente dar tempo ao tempo, né? Precisamos mostrar que a gente acredita nele, no nosso filho, isso sempre, né, para até estimular nele a autoconfiança, que é tão difícil para o melancólico. Apesar de ser assim, já ter falado no início da questão da educação dos filhos, de que o filho melancólico considerado um dos mais difíceis, né? A gente precisa ser firme, né? A gente tem que saber que tem um potencial na mão também, e que a gente precisa ser firme, combater o espírito de tristeza do melancólico, né? Tirar o espírito sombrio, mostrar para ele que o seu lar não tem vez a tristeza, né? Realmente fazê-lo aprender a sorrir, chegar nos lugares, sorrir para as pessoas, não de uma forma forçada, mas ele aprender que é importante o sorriso, né? Tanto para ele quanto para os outros. Precisa ensinar a se comportar, a cumprimentar as pessoas, né? Isso para o sanguíneo é muito normal, né? Ele chegar a cumprimentar as pessoas, sorrir para as pessoas, conversarem com as pessoas. Para o melancólico é mais difícil, né? Então você precisa com paciência, né, saber conduzir seu filho a ter também, né, saber se comportar, saber lidar com as pessoas, né, ser uma pessoa mais feliz, né, mais alegre, né? Então isso é importante. Virtudes a serem trabalhadas de uma forma geral com o melancólico, tanto adultos quanto crianças, né? A autoconfiança, a iniciativa, né? Não ficar preso naquele medo de que vai realmente que você não tem capacidade. O perdão, porque já que ele tem uma memória forte, ele ressente muito, então a gente precisa trabalhar a virtude do perdão. Ensiná-lo a colocar para fora o que ele está sentindo, não exceder na escrupulosidade, que foi o que alguns comentaram aí, né? O que é ser escrupuloso? Por exemplo, detalhista, né? Então a questão de como é que eu vou colocar, por exemplo, o meu crucifixo, o meu escapulário, eu vou colocar Nossa Senhora na frente ou atrás, né? Então ser muito detalhista, né? Vem muito da questão dos escrúpulos, né? Às vezes isso é bom, às vezes tem uns pontos negativos também, né? Então olhar mais, ajudá-lo, né? E ajudar a si mesmo, você que é melancólico, né? A olhar mais para aquilo que é essencial, né? Ele precisa voltar os seus olhos para o que é essencial, não para o detalhe, né? Ele tende a achar que Jesus é severo, né? Então, assim, ele precisa entender que ele é amado por Deus, né? E realmente aproximar o amor de Deus, né? Esse é o ponto-chave. A gente vai falar sobre a Santa Teresinha, né? Que esse foi o pontapé para realmente ela conseguir vencer os seus defeitos dominantes. O melancólico, ele sempre terá que lutar contra o seu desânimo, né? O seu medo da cruz, né? Por isso que o melancólico ele precisa sempre considerar a divina providência, a bondade do Pai, né? Que ele envia as penas e os sofrimentos na nossa vida para o nosso próprio bem. Guardar também uma terna devoção à paixão de Cristo, né? A sua Virgem Dolorosa. Então, isso precisa ser virtude a ser trabalhada pelo melancólico, né? Então, conforme eu disse lá no sanguíneo, né? Tristeza, né? Que foi mencionado pelo Padre Paulo Ricardo. Tristeza é a sombra do diabo, né? E nós precisamos, e principalmente o melancólico, ele precisa de uma dose de eutrapelia, que é a virtude da alegria, né? De saber descansar a mente, saber, às vezes, contar uma piada, claro, com as regras que eu disse lá na live do temperamento sanguíneo, né? Se ele não consegue ver que ele consegue ter essa virtude de eutrapelia, então buscar conviver com quem saiba também. Então isso é importante, tá? Então esses são os pontos, né? Com relação ao santo, nós temos aí como santos melancólicos apóstolo São João, São Bernardo, São Luís Gonzaga, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Pascoal,
Então, a Santa Teresinha, ela era melancólica, nata, né? Então ela é a patrona, digamos assim, do temperamento melancólico. Ela realmente foi muito ferida no seu emocional, a morte da sua mãe, a entrada das suas irmãs que cuidavam dela e dos seus irmãos no Carmelo. Ela acabou somatizando várias feridas, né, porque ficou pensando demais, acabou somatizando nela essa tristeza, né, ela veio a ficar na cama delirando, né, até que houve uma cura parcial através de uma manifestação do sorriso de Nossa Senhora, né, e a cura total, quando veio a cura total de Santa Teresinha? Foi numa graça tocada a ela no Natal, em que ela viu o amor de Deus que ela não precisava temer, né? Ela começou a perceber como é que eu vou ter medo de um Deus que se fez criança, né? Então, e ali ela chorava, né? Ela via que ela via um amor em Deus que ela não via antes, né? Então, foi através do amor que ela sentiu, né? Pelo menino Jesus, por isso que ela é chamada de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, que ela passou a contemplar mais o menino Jesus, né? Então isso ela relata lá no livro A História de uma Alma, né? Então, e isso é muito bonito, né? Então ela diz o seguinte, que antes de você que você precisa, o melancólico ele precisa ser estimulado a amar o próximo, mas antes de amar o próximo ele precisa antes ter um autêntico amor a Deus, né? Então isso é importante. Santa Teresinha ela não foi considerada uma filântropa, né, como nos dias de hoje, né, quando ela se doava, quando ela sorria para os irmãos, né, é porque ela via o sorriso de Jesus no irmão, né? Então por isso é que a motivava, né, a se encontrar todos os dias na oração, na Santa Comunhão. Outra característica de Santa Teresinha que é similar do melancólico, né? Ela não se julgava apta para a vida religiosa. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela não se julgava apta, né, para a vida religiosa. E olha, de tanto que a melancolia estava arraigada no seu temperamento, né, então, no seu comportamento. Então, daí vem a importância, né, da gente seguir aí como Santa Teresinha, buscar amar mais a Deus, né, a contemplar a sua divina face, né, a realmente ter uma autoconfiança, né, de que você consegue desempenhar a sua missão, né, e realmente tentar seguir esses conselhos, né, que foram dados pelas obras dos literários, pelos padres, né, como o padre John Bruciani, que ele traz ali os conselhos para o melancólico, a gente seguir esses conselhos, né? E outra coisa que eu gostaria de ressaltar eu sou sanguíneo, eu tenho que buscar essas virtudes melancólicas também. Observa, pode ser que tenha alguns pontos aqui que você tem como defeito dominante também. O que ele disse que o melancólico precisa fazer para realmente romper com esse defeito dominante? Se você o tem também, você também busca a seguir essa mesma atitude para romper com esse defeito dominante. Então por isso que é importante a gente participar de todas as lives, de todos os temperamentos, para que realmente a gente consiga alcançar essa graça, né? Bom, muito obrigado, né, pela atenção de todos, muito obrigado por participar de mais essa live. Vamos então fazer aí a oração do Santo Anjo, né, para que a gente possa, né, continuar sendo iluminado, né, por Deus para realmente nessa luta contra os nossos defeitos dominantes e conhecer o nosso temperamento. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Muito obrigado pela atenção de todos e logo mais a live vai estar no YouTube. Boa noite, bom descanso.